sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo, do componente de Língua Portuguesa, e é sempre bom estar aqui com vocês, né, para desenvolvermos mais uma aula e dividirmos nossos conhecimentos. Muito bem, eu sou a professora Rafaela Pinheiro, do componente de Educação Física. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? E vamos iniciar então a nossa aula de IFA, sabendo qual é o conteúdo da nossa aula. Vamos ver. Aula 13, objeto de conhecimento, expressões artísticas em múltiplas linguagens. Detalhamento, crônica. Olha só, assunto interessante, né? Então vamos dissertar sobre esse assunto na nossa aula. É isso mesmo, estamos aqui para falarmos do gênero textual crônica. Todos os gêneros, eles têm uma função na sociedade. Para que serve? O que é esse gênero? Então, a gente vai conhecer em específico esta narrativa chamada crônica. Então, vamos para o gênero crônica. O que significa esse termo crônica, né? É um gênero textual curto que se situa entre o jornalismo e a literatura. Ela parte de um fato do cotidiano e o transforma em reflexão, usando uma linguagem leve, pessoal e muitas vezes poética ou bem-humorada. Então, quando a gente fala em crônica, a gente não está falando também só da atualidade, porque a crônica, professora, ela é bem antiga, né? Então, ela começou falando da história, né? Narrando os acontecimentos históricos. E hoje ela se transformou para falar do nosso cotidiano, por isso, uma linguagem leve. Por quê? Uma linguagem que todos têm acesso. Então, aquele que estudou pouco, que estudou mais, né? Então, ele vai conseguir fazer essa leitura, porque faz parte do cotidiano dele, do dia a dia. Então, o ideal é que todo mundo se entendam, né? E compreendam o sentido dessa crônica e o tipo de linguagem que a representa. Também tem a crônica poética, né? Então, todos esses textos, eles têm um parâmetro de leitura que vai, né, da parte jornalística. Muitas vezes, eles também vêm em pequenos trechos de livros, mas o texto é bem curto, numa lauda ou duas no máximo. Então, o cronista é um observador que nos convida a ver o mundo de outra forma. Então, assim, um cronista, ele está ali como um mero observador de tudo que está acontecendo ali no dia a dia. Então, esse cronista, ele observa, aí ele vai colocar lá no papel aquilo que ele observou. Então, será que qualquer pessoa pode ser cronista? Eu pensei que no outro ponto de vista, ele falou que o cronista ele é um observador, observa todos os detalhes ali do seu cotidiano. A gente pode dizer, então, que um cronista é um fofoqueiro nato? Basicamente, né? Porque ele vai falar numa linguagem mais pessoal, mas também mais acessível, né? Uma linguagem mais informal, digamos assim. Se levar em consideração que fofoca é algo que se espalha, né? Que leva para outras pessoas, então vamos dizer que sim, porque ele vai observar, né, o cotidiano das pessoas e depois ele vai escrever. E os demais, né, os leitores vão ter a oportunidade de conhecer também, né, a vida da pessoa que foi observada. Legal. Ou de um contexto que não necessariamente tem que ser de uma pessoa, né? Ele pode falar ali de um contexto de modo geral. Muito bem. E aí a gente listou as características principais aí, né,
da crônica, né, e aí, no caso, a temática é do cotidiano. Você já falou que antigamente era de fatos históricos, né? Começou com essa questão dos fatos históricos. Hoje em dia, a crônica ela já vem mais sobre essa questão do assunto do dia a dia, né? Trazendo ali a questão do dia a dia, de assuntos rotineiros, do nosso cotidiano. Como um exemplo. Os jogos. Você vai assistir a um jogo, né? E você pode ali ficar observando e fazendo suas anotações. Você vai contar um fato, né? Então, ali você vai dizer como foi, o que é que se passa ali naquela história. É uma narração, né? Então, os nossos alunos no ambiente escolar, eles podem também ser esses observadores e aí começar a escrever sobre o ponto de vista deles? Ele pode e deve, né? Porque é muito bom você escrever. Então, pode ser sim um cronista, qualquer um de nós, desde que queira, né? Então, e é muito interessante. Eu tenho certeza que nas comunidades tem muita coisa para escrever, né? Com certeza. Muitos acontecimentos. Então, a linguagem simples e pessoal, né? Não vamos usar termos que você precise ir lá no dicionário para saber o que significa. Não, né? Ela tem uma linguagem simples, justamente que eu já falei, que todo mundo pode ter acesso, né? Tem gente que não estudou muito, né, não fez ensino médio, mas ele fez só até a quarta série, que a gente antigamente chamava, né, as séries iniciais. Ele também vai ter condições de ler. Se usar uma linguagem, né, não rebuscada, né, não é interessante. E o legal é que dentro dessa linguagem simples e pessoal, a gente vê que ela vai vir num tom de conversa, né? Como se ela estivesse ali dialogando com o leitor, não é isso? Sim, por isso que nós podemos nos considerar cronista. Por quê? Quantas vezes nós já ouvimos coisas, não necessariamente, não estou falando de fofoca, de ouvir, correr e contar para outra pessoa. Mas, de repente, a gente passa por algumas situações e não chega em casa, não vai contar para a mãe, né? Tudo que aconteceu, ou para um colega, né? Você foi a uma festa. Isso, gente, é uma crônica. Se você for escrever, colocá-la no papel. Então, todos nós fazemos parte, né, desse cotidiano e podemos escrever crônicas, porque está muito fácil, já é coisa, né, do nosso dia a dia. Então, quando se fala também na subjetividade, tudo que é subjetivo é que tem um tom pessoal, né? Aquilo que eu enxergo. Porque eu posso muito bem enxergar uma determinada situação. Eu li um texto uma vez, uma frase, que eu achei muito interessante. Então, você olha da mesma janela, né? Tem duas pessoas, eu posso olhar e ver um jardim. O outro pode olhar e ver só lama, sujeira. Então, porque nós temos olhares diferentes, isso é subjetividade. Então, cada um tem a sua forma, né, de reconhecer o mundo ou de interpretar aquela realidade. Que legal. E falando sobre esse ambiente escolar, né, como eu citei, seria interessante, né, os alunos começarem aí a observar e a fazer suas próprias crônicas. Depois eu acho que poderia até ser um exercício, né? Cada um observa uma situação, escreve a sua crônica, apresenta para a turma, né? E aí vão ver diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação, né? Eu acho interessante, um exercício bastante interessante até para exercitar, né, esse olhar, né? Os diários, tem gente que gosta, né, de escrever diários. Você está passando por algumas situações e ao invés de estar ali colocando suas emoções para fora, gritando com o outro, estressado, você vai lá no papel, né? E diz lá para o caderno, para o papel em branco, olha, está acontecendo isso e isso comigo. E isso pode se transformar em uma crônica. Aí você não vai dizer seu nome, é claro, né? Faz quando que está acontecendo com outra pessoa que a gente chama de
eu poético. Aí você pode dar nomes, né, para essa pessoa, né? Você está colocando essas emoções para fora, mas não, se não quiser dizer que é você, você pode escrever como se fosse a situação de outra pessoa. Muito bem. O próximo tópico aí, a próxima característica, né, da crônica é tempo e espaço definidos. Quase sempre se refere a algo recente e localizado, que aí também já conversa com a questão da temática do cotidiano, né? Acredito que seja dessa Isso. forma, né? Um tempo e espaço bem definido. No caso aí da sala de aula, o espaço é a sala de aula, o tempo é o que Isso. está acontecendo agora, né? Isso, agora. E eu algo recente localizado, porque é um texto jornalístico, né? O jornalista, geralmente, ele está ali escrevendo coisas do momento, né? Uma notícia, por exemplo. Ele vai contar uma notícia que está acontecendo, principalmente agora com as redes sociais, gente, não pode deixar para contar uma notícia daqui a 2 horas, porque não faz mais sentido, né? Porque quando você for contar, quase todo mundo já sabe. Então, a notícia, como ela é muito rápida, ela entra também, esse tipo de texto está presente no texto jornalista, estão andando ali juntos, né? Então, por isso que é legal que se escreva coisa que esteja acontecendo ali no momento. Muito bem. E, por fim, nós temos aqui uma última característica também, que é a crítica e reflexão, porque a crônica ela vai além da informação, buscando o sentido ou a emoção. Então, esse texto ele tem que comunicar, por isso que a linguagem tem que ser mais acessível, né? E é um texto que tem que tocar a emoção do leitor, não é isso? Ele tem que se identificar, ele tem que estar envolvido com aquilo que ele está lendo, né? É, porque como a gente fala em crônica, coisa do cotidiano, do dia a dia, então é muito bom quando você lê uma coisa que você se identifica. Aí você vai ler algo sobre a Itália. Eu Gosto. nunca fui para a Itália, eu não sei nada de Itália. Vai ser interessante, né, a minha leitura. Vai acrescentar, porque tudo que você aprende é bom nessa vida, né? Mas, no momento, não vai, né, acrescentar no que da minha convivência, né, no meu dia a dia. Então, é interessante que se busque temática, né, dali do contorno, de quem convive, ou da sua realidade. Porque você vai ler, vai se identificar e vai gostar. Assim como um vídeo que nós vamos passar, né? Tenho certeza que eles vão se identificar com essa crônica. Exatamente. A Vamos gente ver. transformou, né, em vídeo. Vamos ver então o vídeo aí. Espero que vocês prestem bastante atenção. E aí, quem convive com essa realidade já vai também se identificar, né? Então, vamos ao vídeo. Hoje o senhor vai comer minha poeira d'água, seu Raimundo. Vamos ver, rapaz. No Rio, quem manda é a correnteza. Atenção aí, até o ponto do boto e volta. Preparar, já! Já tô longe, seu Raimundo. Cuidado pra não cansar antes da volta, meu filho. Essa lama parece cola. É o Rio testando tua força. Ganhei, seu Raimundo. Ganhou sim, mas quem rema todo dia sou eu, né? É isso aí, aqui todo ribeirinho é atleta. Olha só, né? Que vídeo interessante. Esse vídeo aí tem muitas camadas para serem comentadas, né? E nada melhor do que a gente trazer eles aqui para esse ambiente do nosso vídeo, né? Isso. Então, a corrida de canoa, porque a gente até vai ver, né, daqui a pouco, que é uma metáfora, né, que a gente vai apresentar. Eles não estão aí, né, exatamente competindo. Quem vai chegar primeiro é uma espécie de brincadeira feita para a gente falar sobre o que realmente, né, acontece aí do lado de lá. Então, a gente vai ler o texto, vai comentar alguns
Pontos algumas interessantes Isso do mesmo, alguns vídeo, né? pontos do texto. Então, vamos lá. Bom, começando então com a corrida de canoa no Igarapé da Vida. Olha só que tema interessante, né? A névoa da manhã ainda teimava em abraçar o igarapé, mas o sol já anunciava sua força, cortando a bruma como uma faca quente. Era domingo, dia de feira na beira do rio, mas antes o espetáculo. Não era a final do campeonato de futebol da várzea, era algo mais antigo, mais da essência daqui, a corrida de canoa. Então, tem algumas situações aí, né, que a gente já sabe que é do nosso dia a dia, sem dúvida, né? A gente pode voltar lá para o texto, para o início, para a gente identificar. Primeiro, névoa da manhã, né? Quem já andou em algumas comunidades sabe que às 5 da manhã, ou 4, sei lá, né? Mais ou menos assim, tem uma névoa, assim, quando a gente acorda, muito bonita. Então, faz parte, né, da realidade de quem convive, principalmente aqui também, né? Que tem Sim. alguns lugares que dá para você observar essas situações. Domingo, isso aí, todo lugar tem o domingo, né? É inquestionável. Beira do rio, a feira na beira do rio. Dia de domingo é dia de feira. Domingo. Pode não ser na beira do rio, mas tem dentro da cidade ou numa parte lá da cidade. Aqui fica perto, né, Sim, a do Rio feira também. do rio. Outra coisa que não é novidade, o campeonato de futebol, né? Sempre tem, em todo lugar. Em todo lugar tem as pessoas ali fazendo um campeonato E o de futebol. O campeonato de futebol da várzea. Por que será da várzea? Da várzea, eu acho, né? Eu vou dizer, minha gente, mas a várzea é aquele lugar que não alaga muito, né? Aquele lugar que fica... eu não sei explicar bem direitinho aqui o que é a várzea, mas eu sei dizer que é aquele lugar que você não vai se preocupar porque vai ser o último a alagar, se for o caso, Sim, né? Se tiver muita chuva e tal, mas ele vai ficar lá, né? E é melhor até para jogar, né? Por isso os campeonatos estão lá, exatamente. não é isso? Outra coisa, então são esses elementos, né, que a gente sabe que é do nosso cotidiano. Ninguém vai dizer que nunca ouviu falar ou que não conhece. Exatamente. Então, nós já identificamos algumas características, pontos, né? Isso. Continuando então com o texto, a gente vai ver que o seu Raimundo, mais velho que o Jequitibá da curva, ajeitava o remo. Os músculos dos seus braços, calejados pela lida diária, pescar, remar para levar a sair, remar para ir à cidade, eram a prova viva de que a vida ribeirinha é, em si, uma maratona aquática. Ele não treinava em academia, o treino dele era a subsistência, era o movimento contínuo da sobrevivência. Olha aí, né, o seu Raimundo, ele tem seus músculos definidos, né? Mas esses músculos eles foram definidos não pelos exercícios dentro das academias de musculação, mas sim, pelo trabalho braçal, por estar ali, remando, né? Fazendo ali toda a sua trajetória, cuidando da plantação, né? Apanhando ali os açaí, para tudo isso ele foi desenvolvendo ali as suas capacidades físicas, as suas habilidades, né? Ou seja, ele não precisou ir para um contexto de academia, de musculação, para ter o seu corpo bem desenvolvido, porque o trabalho diário dele já proporcionou isso para ele. Olha só que interessante, né? E, continuando aí o texto, a gente vai ver que ao lado dele, o jovem Mário ria, descontraído. Mário usava o remo com a mesma destreza, mas para ele o domingo era esporte, era lazer.
A canoa de alumínio leve contrastava com a madeira pesada e ancestral de Raimundo. As regras da competição eram simples: ir até o ponto do boto e voltar sem virar nem desistir. Olha só, interessante. O jovem Mário, ele ganhou, não foi a corrida? Sim, ganhou. Ganhou. Jovem, né? O outro já é mais idoso, ficou um pouquinho para trás. Mas o mais interessante é que a canoa do Mário, do mais novo, é de alumínio, porque é mais moderna. O do seu Raimundo é de madeira. Será que tinha como o seu Raimundo ganhar do Mário? É Não verdade. sei, é complicado, né, nessa situação. Se a gente for ver uma canoa, for fazer, né, a questão da canoa de alumínio, ela pesa menos, acredito que Isso, o de madeira pesada, até porque aí já dá essa ênfase da madeira mais pesada, né, e Isso. ancestral. Então aí a gente já vê uma certa desvantagem, né? desvantagem para o seu Raimundo. Muito bem. E aí a gente consegue ver também no texto anterior que o Mário, ele usava o domingo dele para esporte, para o lazer. E já o seu Mário usava esse momento aí para quê? Justamente para continuar os seus afazeres ali do dia a dia, né? Então a gente já vê também uma diferença do uso do mesmo material, né? No caso do mesma forma de se locomover, mas um utilizava para o esporte, Sim. para lazer, e o outro para sua lida diária. Da sua sobrevivência, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí, quando o tiro de largada ecoou, na verdade, o grito estridente do seu João lá na margem, né? A água explodiu em borrifos. O Raimundo remava com a cadência de quem conhece o rio, lento no começo, constante no meio. Mário, com a força da juventude, acelerou e seus braços pareciam pás de motor. Vencer não era apenas cruzar a linha d'água primeiro, era sobre honrar o rio, era sobre mostrar que, mesmo com a chegada das lanchas rápidas e dos motores de popa, o corpo amazônico, forte, resiliente e adaptado, continua sendo a tecnologia mais sofisticada para se mover nessa imensidão. Então aí a gente consegue observar também a sabedoria, né, do mais velho, porque lembra que ele falou bem assim, se você continuar nessa velocidade, você vai cansar, não é isso? Mas como o trajeto era basicamente curto, ele conseguiu avançar porque ele foi realmente muito rápido. Mas se ele continuasse nessa velocidade, será que ele ia aguentar até o percurso final? Né? Eu acredito que não, porque a gente não tem como manter a potência ali do movimento, sustentar a potência do movimento por muito tempo, né? Mas a sabedoria do mais velho, né? Justamente, se ele tivesse um trajeto maior, muito provavelmente o resultado seria diferente, né? Justamente por conta da sabedoria. Sabedoria, a experiência sempre, né, tem que ser levada em consideração em todas as circunstâncias, né? Exatamente. E Mário chegou na frente, ofegante, celebrando, mas foi Raimundo, o velho, que todos aplaudiram com mais fervor. Ele sorriu, aceitando a derrota no esporte e a vitória na vida. A corrida havia acabado, mas a lição ficava: todo ribeirinho é um atleta e todo igarapé é uma raça. Olha só que história interessante, né? E envolvente também. Isso mesmo, todo ribeirinho é um atleta. Por quê? Principalmente, né, os que saem mesmo em busca da alimentação, da pesca, né, das plantações, porque todos são movimentos que você precisa de força, né? Então, tem todos esses elementos dentro da crônica e elementos que nós conhecemos, né? Expressões que a gente também vive no nosso dia a dia. Então, primeiro, nós vimos a corrida de canoa, né? Então, quando a gente fala, né, sobre esse tipo de texto, que é coisas do nosso cotidiano, então a gente fala da corrida de canoa, né? E essa corrida de canoa não necessariamente
esteja falando só do esporte, correndo para ganhar do outro. Não, a gente está falando da canoa correr, né? Todos os dias, daquela pessoa que vai em busca dos seus objetivos, do que quer para a vida, né? Exatamente. Nesse sentido aí de pescar, né? O que faz mais aí, ou de ir para um lado e para o outro, alguém sai de uma comunidade para fazer compras, né? Muitas vezes. Isso. Em outro lugar. E para todos esses movimentos a gente precisa utilizar-se, né, das nossas capacidades físicas. Aí lembrando que o texto ele ressaltou a questão dos músculos, né, os músculos dos seus braços ali calejados pela lida diária. Então reforçando esse pensamento de que a lida diária acabava impactando positivamente dentro das capacidades físicas ali do ribeirinho, né, ali no seu dia a dia. Sim. E aí, prosseguindo, a gente vai ver que o cronista, né, ele ressalta bastante, né, o fato desses músculos fortes e interpreta a vida do ribeirinho como uma metáfora de maratona aquática, né, como a professora acabou de citar, revelando o seu olhar pessoal e também o seu olhar poético, né? E aí entra a questão do contraste do remo, da canoa de madeira, que a gente já dissertou sobre isso, né? Sobre a tradição, sobre a subsistência, né? Então, tudo isso aí a gente já consegue perceber que traz, de fato, que retrata, de fato, o cotidiano, né? Ribeirinho, que é próprio aqui da nossa cultura, que é próprio, né? Da nossa região. Isso tudo é muito interessante de se ver. Muito bem. E aí a gente vai ver que o texto afirma que todo ribeirinho é um atleta, mais uma vez reforçando, né, essa parte do texto. É uma metáfora do ponto de vista da aptidão física, né? E o que vem a ser? Desculpa, é só para a gente falar assim sobre um pouco de metáfora, porque a gente só fica falando de metáfora. Gente, a metáfora é uma comparação implícita, né? Que é implícito, uma coisa tem que explicar a outra, né? Implícito é aquilo que não está claro. Eu faço uma comparação dizendo que, né, o ribeirinho é como um atleta. Isso é uma comparação, né? Porque eu usei esse conectivo comparativo como. Mas a metáfora, ela é direta. Ribeirinho é um atleta. Veja que eu não usei o conectivo comparativo como. Tá? Então, isso aqui é metáfora, é uma comparação direta, implícita. Perfeito. E aí, fazendo, né, essa comparação direta do ribeirinho como atleta, né, a gente vê que, lembra que eu falei para vocês que ele não utilizou-se ali de uma academia de musculação para desenvolver as suas capacidades físicas, para desenvolver a sua aptidão física. E o que a gente pode entender aí como aptidão física, né? A aptidão física, ela vai remeter à capacidade que uma pessoa tem de executar um movimento, de executar uma ação com o mínimo de esforço possível. Então, ali, quando ele está remando, ele está executando essa ação e tendo uma aptidão física melhorada, né? E isso faz com que ele consiga chegar até o seu ponto, né, o seu ponto final, ao seu objetivo, sem ficar exausto, sem ficar ali demasiadamente cansado a ponto de passar mal, né? E tudo isso ele consegue justamente através desse exercício corporal que ele faz ali na sua vida diária, né? Então, como a gente vai observar, tudo isso pode ser adquirido, todas essas capacidades físicas podem ser adquiridas na sua lida diária. E aí, o que eu posso dizer como capacidades físicas, né? Vamos ver aí mais para frente que as capacidades físicas, elas são divididas em 2 setores, digamos assim. Um relacionado à saúde e outro a performance e a desempenho. Então, aqui nós tivemos 2 exemplos também. Um que utiliza essas capacidades físicas no seu cotidiano, que é a questão de saúde, como força e resistência muscular, flexibilidade, e o outro que usa ali o domingo dele para o esporte, para o lazer, então ele já poderia desenvolver ali a agilidade, o equilíbrio, a velocidade, que são relacionados às capacidades físicas para performance e desempenho esportivo. Então, quando a gente fala de aptidão física, a gente relaciona
a saúde e a performance e desempenho. São 2 objetivos completamente diferentes, mas também que se conversam ali, porque todo mundo precisa ter essas habilidades físicas muito bem trabalhadas. E o texto ele reforça isso, né? Quando os músculos dos seus braços calejados pela lida diária, como pescar, remar para levar açaí, remar para ir à cidade, eram prova viva de que a vida ribeirinha é em si uma maratona aquática. Quando o tiro de largada ecoou, Raimundo remava com a cadência de quem conhece o rio, lento no começo, constante no meio. Mário, com a força da juventude, acelerou seus braços. Olha aqui, eu estou falando de agilidade, né, para poder remar bem rápido. Então, tudo isso a gente encontra aí no cotidiano, né, da nossa região, no nosso dia a dia, no nosso contexto amazônico, né? Então, eu acredito que foi uma aula bastante significativa, né, que deu para vocês, de fato, trazerem bem perto, né, da nossa realidade aí a questão desses textos, E ele né? já sabe que crônica, né, são situações do cotidiano, do nosso dia a dia, e com certeza já vão começar a exercitar, né? Então, essa foi a nossa aula. Nós esperamos que vocês tenham compreendido e até a próxima. Até.